Eu sou a Marina e esse é o Give Back, um espaço criado para você se conectar com seu coração, seguir a sua intuição e se inspirar com histórias de vida de pessoas incríveis. Hoje eu sou muito feliz de ter o Wellington Nogueira aqui com a gente, fundador do Doutores da Alegria, uma das maiores referências de empreendedor social que a gente tem no Brasil. Wellington, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, Marina. Obrigada. Eu queria começar o nosso bate-papo sabendo um pouco da sua história. Você sempre se imaginou como palhaço ou como essa tua carreira? Como que... Nada. Não, foi exatamente tudo como eu não planejei. Então, quando eu era criança, até a pré-adolescência, assim, eu falava que eu queria ser médico. E depois então meus pais me matricularam nas melhores escolas para eu poder passar no vestibular e tudo mais, fizeram o maior sacrifício para pagar a minha educação. E eu nunca contei para eles que quando eu cheguei naquela fase do ensino médio, que eu tinha mudado de ideia, que eu queria estudar teatro musical, porque eu queria cantar, dançar e representar. E aí o que aconteceu? A vida foi muito generosa e me deu um meio termo. Me tornei professor de inglês numa grande escola onde assim dar aula era sempre um espetáculo, e para estimular os alunos ensinava letra de música, e eu sempre me empolgava e cantava. E aí quando eu cantava eles falavam: cara, você gosta tanto de cantar, deveria aprender. E aí, ouvindo dos alunos, eu resolvi pegar meu fundo de garantia e estudar teatro musical. Me mandei para Nova York, me formei em teatro musical, comecei a ter oportunidade de trabalhar no mercado norte-americano de teatro, cinema, e então foi assim uma experiência muito rica, até que um dia eu estava questionando tudo isso, porque eu falei, poxa, eu queria tanto, agora que eu estou fazendo, eu ainda não cheguei naquele ponto onde eu estou curtindo, eu achava que ia ser legal, mas está sendo, mas não é tanto. Quando eu começo a ter essas dúvidas, então eu falo, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo que eu queria? Toca ao telefone. É uma amiga me convidando para fazer um teste para um trabalho novo. E eu perguntei, o que é? Palhaço em hospital. Eu quase bati o telefone na cara dela, porque eu falei, filha, eu estou aqui em New York City, Manhattan, acabei de me tornar um superstar na Broadway. E uma vez um superstar na Broadway, meu próximo passo, é claro, é ir para Hollywood e começar humildemente com o Oscar de melhor coadjuvante. Tá tudo traçado e você vem me convidar para fazer teste para ser palhacinho em hospital. Você não está entendendo. Ela falou, não estou entendendo mesmo. Eu achei que você tinha a mente aberta. Pá! Achei que você ia ver primeiro e julgar depois. Pá! Pá! Ela me tirou do pedestal muito eficientemente, e eu falei, tudo bem, vamos lá conhecer o trabalhinho. E o dia que eu fui conhecer o trabalho no hospital, aí eu conheci uma dimensão sagrada de trabalho, e eu pus o meu rabo entre as pernas, e eu virei para minha amiga, eu não posso fazer teste para esse trabalho, porque você precisa ser muito bom. Eu sou só um ator de musical. Ela falou assim, eu vou te colocar no final do período, você vai para o fim do ano, mas você vai praticar, você vai rever todo o teu trabalho de palhaço, porque eu tinha estudado técnica de palhaço na escola de teatro musical e me envolvi com muitas comunidades de palhaço lá, mas eu queria, né, Broadway e depois Hollywood. Então, quando eu comecei a me preparar para o teste, eu comecei a observar como é que era a rotina do médico e tudo mais. E eu sei que no dia do meu teste, eu vivi essa experiência incrível, porque eu trabalhei com o artista que criou esse trabalho, que é de uma generosidade incomensurável, e eu vi que aquilo que eu tinha me acostumado a ver como um sucesso, que era uma plateia cheia, e você vê numa Broadway, nós estamos falando de 1.000 lugares lotados, uma plateia de é um fracasso retumbante, né? E no hospital é 100% da lotação do teu espetáculo. Então foi aí que eu comecei a olhar a vida por diferentes pontos de vista e ver a potência que tinha nesse encontro
entre uma dupla de artistas e uma criança no hospital, porque primeiro que o espetáculo era uma cocriação. A gente trabalha com aquilo que a criança traz. Então a gente cocria, o que já traz uma característica de futuro. Você vê, eu conheci esse trabalho em 1988, né? Não se usava a expressão cocriação. Você vê colocar uma dupla de palhaços dentro de um hospital, que é uma estrutura, que é uma instituição que nasce dentro do exército, ela é extremamente hierárquica, e aí você coloca uma dupla de disruptivos, semanalmente, 2 vezes por semana, interagindo com aquelas pessoas. O que começa a acontecer? Essas pessoas começam a pensar, ei, acho que tem mais espaço para essa alegria, para essa sensação, entrar nesse espaço aqui e ajudar a gente a mudar a maneira como a gente se relaciona com o nosso ofício, com os nossos pacientes. Então, a beleza para mim desse trabalho foi essa, porque de fazer o trabalho bem feito com a criança, e por bem feito, você não submeter a criança a uma performance, mas co-criar com ela. O impacto disso reverbera e inspira as pessoas também a mudar a sua conduta, sua atitude, seu jeito de ver a vida. Então, ele nasce na simplicidade de um encontro de alegria, mas ele tem a força de mudar a vida de todo mundo em volta. Então, uma vez que eu comecei, que eu conheci, que eu fiz o meu teste, nunca mais eu fiz outra coisa, porque eu tinha descoberto ali o que eu acho que é uma nova forma de arte e a vida real como mídia, como a gente vê hoje também, né, nas redes sociais, nas plataformas. Não existe nada mais potente, mais possante do que você estar co-criando em tempo real, durante a sua vida, com as pessoas, com o mundo, e você co-cria espetáculos, micro-espetáculos, com começo, meio, fim, que mudam o seu jeito de ver a vida. É lindo, eu lembro de uma entrevista que eu vi sua, que eu achei tão fenomenal, quando você falava assim, que no hospital você estava lá, não para que os médicos eles cuidavam da doença, mas que os palhaços estavam lá para ver a potência, para ver o que estava bom. Exatamente. Isso eu aprendi com o Michael Christensen, que é o criador do Big Apple Circus, né? Que ele que começou esse trabalho, e ele falou para mim, ele falou, no hospital, todo mundo está olhando para o que está doente e precisa ser curado. Então, a nossa missão é olhar para o que está bom e precisa ser estimulado, porque o que está bom normalmente fica apagado. Então, a gente vai lá estimular isso na criança. E o que é o bom na criança? A capacidade de brincar, de rir, de se divertir. E é por isso que a gente coloca a nossa arte a serviço desse encontro, e não para submeter a criança a uma performance. Olha como eu sou legal, olha que bom mágico. Não, 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 não. Cada quarto, você olha nos olhos da criança e pede licença para entrar, porque todo mundo entra. O palhaço pede licença. Já começa aí o resgate do poder e do controle para a criança sobre a sua vida. Então, ela pode falar, não, vai embora. E a gente vai falar, ok, a gente volta daqui a 2 dias. Se você mudar de ideia, é só você falar, tá bom? Até mais. Parece que eu não fiz o meu trabalho. Mas, quando a gente faz isso e a criança fala, vai embora, você não pode entrar, e a gente vai, ela pensa, ainda bem que esse palhaço entendeu o que eu estava precisando. Então, não só ela vive uma experiência boa de alívio, mas também como ela fala, e ele entendeu o que eu estava precisando e ele foi embora. Uau, eu sou poderosa. E aí, a gente que ouve esse não, a gente é palhaço, a gente é curioso. E a gente aprende a explorar esse não de várias formas. Já que a criança não chorou, então a gente só confirma. Olha, eu voltei só para garantir que eu entendi direitinho que era para eu não entrar. É isso mesmo, né? Para eu não entrar. Então tá bom, até logo, viu?
ficou claro para você, que ficou claro para mim, que é para eu nem chegar perto de você, entende? Então, começa essa reação. E aí, aos poucos, aquilo que parecia ser uma negativa, o não, é exatamente o brinquedo que a gente vai ter, que a criança deu, para que a gente possa criar uma história legal. E aí vai no Então, caótico, né? Quando você não tem a necessidade de controlar tudo, mas tem a sensibilidade, né, de entender e ir naquele fluxo, que eu acho que às vezes é o que a gente tem que aprender na nossa vida, né, Wellington? Que às vezes sim, tudo tão claro, né? Os próximos caminhos, como não foi para você, que achava que ia ser médico, de repente teatro, e de repente você uniu as duas coisas. Você foi. pois é. Isso é incrível, né? Quando pensa nessa parte do propósito, que fala sempre que está muito ligado à nossa criança interior, né? Que muitos dos sonhos da infância, que é aquela nossa essência que depois a gente vai vivendo e tem aquelas expectativas dos nossos pais, ou é a expectativa da sociedade, a gente vai se afastando dessa. Exatamente. E eu E queria. assim, Pode. não, e justamente, eu acho que, é muito importante, né? Você vê, a gente ter pelo menos esse objetivo, tá? Eu quero isso. Porque a vida pode até mudar tudo depois, e você vê que, na verdade, você estava formulando através de uma profissão, mas no final a vida trouxe algumas adaptações que ajudaram a gente a criar uma profissão que está completamente alinhada com esse momento, né? Com o futuro. E quando eu falo futuro como esse momento, porque quando a gente falava em 1988 ou 91, quando eu comecei no Brasil, cocriação, essa coisa toda, ninguém ainda tinha muito claro uma visão de como era. Uma vez que você começa a mostrar, uau, as pessoas começam a entender. E o privilégio de poder ajudar a criar uma profissão, que é a besterologia, porque ela parece estapafúrdia, mas se a gente for estudar a origem do palhaço, ele passa pelo bobo da corte, ele passa pelos xamãs, ele passa por todo tipo de artista que era diferente, mas que surpreendia. Por quê? Ele sempre trabalhava com elementos de surpresa e com a transformação da realidade vigente. Então, eu diria que quando a gente está caracterizado, a gente evoca muito essa hereditariedade que veio antes de nós, e porque ela também dá essa sensação de que a gente não está sozinho, a gente não necessariamente inventou, mas a gente pegou as inspirações e adaptou para a contemporaneidade. E no meu caso específico, a minha preocupação foi sempre organizar esse conhecimento para deixar para gerações futuras. Meu sonho é que um jovem chegue para sua família e fale: papai, mamãe, eu pensei bem na minha carreira, eu quero estudar artes cênicas, quero me especializar em técnica de palhaço e quero fazer meu doutorado em besterologia, que é a oportunidade de trabalhar com a mídia mais inovadora que existe, que é a vida real, e causar transformações. E os pais falarem: filhão, que lucidez! Na época do papai e da mamãe não tinha isso. Então, e os doutores hoje têm uma escola exatamente com esse objetivo, de transformar isso em profissão. E é por isso que o doutor, a gente pode falar que é um negócio de impacto, né? Porque a razão de existir do Doutores Alegria, então, qual que é? Qual que é a tua moeda? Olha, a razão de existir hoje, ela a princípio era o foco de levar alegria, mas por conta do conhecimento e da maturidade, então a gente começou a entender o papel da arte, da cultura e o acesso à arte e à cultura por toda a população. Então a gente criou o conceito desse mínimo social de arte e cultura, Uhum. e trabalhando, levando para as crianças nos hospitais, que nós atuamos em hospitais públicos apenas, né? E também dentro da escola, na formação de jovens palhaços, e normalmente nós trabalhamos, a escola trabalha só com alunos que passam por um processo seletivo,
que vêm de uma condição de vulnerabilidade social, exatamente para que eles possam se desenvolver na profissão, porque o palhaço é o artista mais empreendedor que tem. O palhaço, ele não espera a casa estar lotada para começar o espetáculo, não. Aonde ele chegar com a malinha dele, começa o espetáculo, tal qual o hospital. Se ele é muito bom, ele tem almoço, se ele é muito bom almoço e jantar, e assim por diante. Ele é o empreendedor do negócio dele. Uhum. Então, a gente acredita que essa é uma habilidade muito importante para esse momento da humanidade, né? Não só a arte e a cultura, mas você saber usar isso como o seu empreendimento. E eu queria conversar um pouquinho agora com você da gente falar das empresas. Né? Ok. Que você está né, da gente falar né, daquelas pessoas doentes tal, e a gente vê muitas vezes aquelas pessoas que estão naquele modelo mental do que é o sucesso. Quando você falou assim, o sucesso era a Broadway, era o status, tal, e de repente você se viu naquele lugar tão pequenininho, com uma plateia de um só, né? E lá aquilo alimentou tua alma. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, assim, do que você acha, assim, o que a gente tem que fazer para ser feliz hoje nas empresas? Tem um ditado brasileiro que é muito comum no Nordeste, que para mim resume tudo. A gente é para aquilo que nasce. Então, a gente precisa estar muito aberto para ouvir a gente, porque eu te falo que durante os 25 anos que eu fiquei à frente do Doutores da Alegria, mais os 3 anos que eu trabalhei com o Clown Care Unit, foram 28 anos onde eu não trabalhei nenhum dia da minha vida. Por mais difíceis que fosse, por mais que a gente tivesse dias de tristeza, por mais que a gente tivesse dias de falar, meu Deus do céu, como é que a gente vai chegar até o final do ano? Não se pode comparar quando a gente tem a oportunidade de colocar o nosso ofício a serviço da alegria e do bem-estar de uma comunidade, de um ser humano. Então, isso não é trabalho, isso é uma graça mesmo, é uma dimensão sagrada. Eu não consigo ver de outra forma. É uma arte também que a gente aprende, mas principalmente é desejar que todo ser humano tenha a possibilidade de viver algo semelhante. Porque quando você vive algo assim, você encontra força, as portas se abrem, você vai por outros caminhos, você se vira do avesso e você não desiste. Então, e eu acredito que é isso o que faz a vida ser vivida. É a gente poder honrar cada dia fazendo aquilo que a gente acredita que torna o mundo melhor, porque torna você melhor, porque torna o teu entorno mais saudável. E pesquisando muito, né, a origem da palavra trabalho e todas as relações com o trabalho, a gente vê que à medida que começa a ter relação de poder, dominação, aí você começa a ter sofrimento, punição e tudo mais. E cada vez mais a gente está vendo que não é por aí, que não é pelo controle, mas que é pela confiança e pelo prazer de ter um grupo de pessoas alinhado em torno de uma causa, que é o que a gente vive dentro da organização social, né? Eu acho até que o Doutores ele tem um aspecto, sim, de trabalho de impacto, né? De organização de impacto, mas a estrutura é de uma associação, uma associação da sociedade civil. Mas a experiência que eu tive em Nova York, eu me lembro que quando eu fui conhecer o escritório do circo, eu cheguei, eu vi um andar no Times Square, com um monte de gente aos seus computadores trabalhando. Isso, eu falei assim, mas espera aí, isso é uma empresa. Ela falou, não, é uma empresa sem fins lucrativos.
todo o lucro volta para o Divertido. empreendimento, para fazer melhores espetáculos. Então, esse trabalho foi a minha educação também na área social. Uhum. E por isso que eu fiz questão de reproduzir essa estrutura num momento que o Brasil também estava começando a olhar para as organizações da sociedade civil e vendo o potencial que elas tinham e têm de transformação. Então, acho que o timing foi muito preciso também, e por isso que o Brasil acolheu tão bem. E eu tenho muito orgulho de dizer que, assim, no começo, sempre pensando, será que eu chego até o final do ano? Porque nós ainda não temos uma cultura filantrópica muito boa, Sim. sabe? No sentido de doar, no É. sentido de investir numa causa, colocar dinheiro de família. Uhum. Nós vamos chegar lá, temos que chegar lá. Mas depois que a gente passou essa primeira fase, começamos a mostrar pesquisa, resultado. Então, assim, o Doutores ele foi sempre gerido como se fosse um negócio de impacto antes mesmo da expressão acontecer. Mas é porque a referência que eu tinha dos Estados Unidos era justamente uma organização sem fins lucrativos, mas que é gerida tal qual uma empresa. E ela, porque ela está trabalhando, inclusive, com dinheiro de doação do público, você tem que prestar contas. Então, assim, mas são coisas que são elementos que você fala, é o mínimo que eu posso fazer para devolver quem confiou e investiu em nós. Então, é muito claro ver a roda girando, sabe, nesse formato. Lindo. E, Wellington, eu queria falar um pouquinho assim de como, por que que eu te trouxe aqui para esse programa, né? Então, o nome dele é Give Back. Também é uma forma de eu retribuir algumas pessoas que no período da minha vida foram muito significativas, né? Talvez você, com certeza, não deve nem se lembrar, mas quando eu estava no curso do Oscar Motomura, da Mana Kei, você foi dar a sua palestra. Então, você contou a sua história. E eu lembro que, assim, eu não consigo lembrar um momento na minha vida que foi como aquele, que eu chorei do começo até o final, porque você estava comemorando, se eu não me engano, os 20 anos dos Doutores da Alegria. E naquele momento eu estava bem numa fase da minha vida, assim, que eu tinha me jogado, né, assim, seguido a minha intuição, tinha saído daquela zona de conforto, mas não sabia muito o que ia ser o próximo passo. E você materializava para mim essa que queria dar certo, né? Que poderia dar certo. E celebrando 20 anos de um negócio que você criou, que no final é isso, né? Para fazer as pessoas felizes. Eu acho que é tão simples assim, mas que a gente. Primeiro que a gente tem vergonha de falar de felicidade, né? A gente se preocupa com tantas outras coisas e eu acho que a gente esquece do essencial. E eu acho que você traz isso do basis, vamos, o que é importante. Então eu queria, por isso que eu queria te trazer aqui, que eu acho que eu vou te contar uma coisa, você alimenta a minha alma. Eu acho que é isso que eu tenho que falar para você. Muito obrigada Eu quero de te você agradecer muito. estar aqui. E eu queria saber de você, então, para quem que você gostaria de dar o teu give back? Para quem que você na tua vida, nesse atual momento que você está, é uma pessoa importante, assim, que te ajuda também a continuar esse seu sonho? O meu give back ele é assim, ele é para o mundo, mas aí focando. Uma coisa que eu aprendi muito é a questão da coerência, né? Quando você tem a missão de levar a alegria dentro de uma organização e tudo mais, como a gente tem que buscar também se olhar, se trabalhar para ficar um ser humano melhor. E então e para mim poder fazer esse trabalho de estar à frente da organização e fazer a organização trabalhar bem e poder levar o trabalho para as crianças do Brasil, formar palhaços no Brasil. Então, esse give back para mim é para a vida, é para a sociedade, é para o meu país, é para a minha cultura.
E à medida que vai chegando perto, é para minha esposa, é para o meu filho, é para minha irmã, para minha família. Então, e isso cria um senso de responsabilidade, assim, muito grande, porque, ah, principalmente na estrutura de uma organização da sociedade civil, você está servindo essa sociedade e você não pode, não dá para escamotear. Você tem que fazer, colocar o seu melhor. E claro que tem vezes que você vai errar, mas você vai fazer sempre com o objetivo de acertar. E, e é muito importante essa questão de querer fazer o melhor possível, porque é também uma forma da gente responder e agradecer pela ação toda a confiança, todo o investimento que é feito na gente. E eu levo muito essa relação também para a minha vida pessoal, com a minha família, com os meus amigos, porque, no fundo, nós estamos todos juntos assim, podemos estar em lugares e circunstâncias diferentes, mas são as relações humanas, né? Então, a alegria, essa questão de levar alegria, tem que ter muita integridade, muita verdade no que você está fazendo. A intenção, ela tem que estar bem clara, porque senão pode ter certeza que a criança, ela vai olhar bem para você e falar: eu vou rir para você não ficar triste, sabe? Criança não tem papas na língua, ela fala mesmo. Gente, vamos rir para o palhaço ficar contente? Ela não suaviza em nada, o que é muito bom, porque faz a gente buscar o genuíno e se despir das preconcepções ou da ideia, olha, eu acho que isso é legal. Não, vamos se entregar para esse momento e co-criar juntos. Então, eu quero aproveitar esse momento, então, para fazer um give back, um agradecimento, assim, para todas as pessoas que entraram, fizeram parte da minha vida e da vida dos doutores nesse ano que a instituição vai celebrar 30 anos. Imagina, porque cada uma dessas pessoas contribuiu e contribui muito. O Oscar Motomura, a Amana Key, para a propagação dessa mensagem. Então, e o objetivo da gente é esse: vamos fazer um mundo mais alegre, gente, porque não tem contraindicação. Vamos ser felizes. Né? Wellington, super obrigada por esse tempo com a gente. Te agradeço muito pelo seu carinho. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo muita alegria, muita saúde, para que a gente possa sempre estar aberto e conectado, vivendo o presente para desfrutar a graça da vida. Muito obrigada. Beijão. Beijão. Tchau.